cá, enquanto a gente resolve esse probleminha, de que forma que a gente pode esperar a evolução desse processo de cassação? A gente está falando de algo definitivo, como que o partido está se posicionando, o pessoal está ali fazendo um discurso muito intenso de tentar levar isso para a justiça, batalhar para que isso não seja um fator que o faça perder essa cadeira aí de Glauber Braga, que, lembrando, é um parlamentar muito ativo do PSOL, tido como um articulador importante ali na esquerda, que faz muito diálogo com outras bancadas ali desse campo político, né? Sim, e a gente está falando de alguém que chegou na Câmara dos Deputados em 2011, né? São 15 anos de história como deputado federal. Glauber Braga teve esse entrevero com o militante do MBL e isso, obviamente, acabou gerando um processo de cassação e foi agora aprovado pela Comissão de Ética da Câmara. Importante dizer o seguinte, Clarissa, o pessoal está desenganado nessa história, viu? Eles não estão acreditando que tem como reverter a situação do Glauber Braga, não. Vão à justiça, vão recorrer, estão analisando jurisprudência para poder ver quais são os outros casos semelhantes que podem ser usados numa eventual ação para recorrer, inclusive, dentro da CCJ, mas também à justiça e tentar frear esse movimento de cassação. Mas, nos bastidores, nas conversas, os deputados do partido já dizem, olha, a situação é muito difícil, a tendência realmente é uma tendência de cassação. E aí, a gente não pode esquecer de um outro fator que é importante, que tem um outro que está na beira de ser cassado, que é o Chiquinho Brazão. Mas que está lá 1 ano com o processo e até agora nada. Não é nem a beira, né? Porque está ali sentado aguardando, isso, mas não passa da beirada. Sentado na cela, né? Porque ele está preso. Então, a gente está falando aqui de dois cenários, duas situações muito diferentes. O Glauber Braga teve uma briga física ali com um sujeito do MBL dentro da Câmara dos Deputados. E o Chiquinho Brazão é acusado de ser o mandante, o financiador do assassinato de uma parlamentar do PSOL no Rio de Janeiro, que é a Marielle Franco. Então, são dois casos com gradações diferentes. Ainda que os dois tenham a mesma punição, é importante distinguir as coisas. Não faria sentido, não seria lógico você ter a cassação do Glauber Braga furando a fila da cassação do Chiquinho Brazão e o deputado perdeu o mandato antes. Mas é importante lembrar que há uma expectativa por parte dos parlamentares do PSOL com quem eu conversei, falei com vários que estão lá na Câmara dos Deputados, de que seja um movimento casado, de que a cassação do Chiquinho Brazão e a do Glauber Braga venham ao mesmo tempo para até ter um verniz de imparcialidade, de equilíbrio. Aliás, sobre isso, destacar aqui também as apurações da Basília Rodrigues e da Isabel Mega. Basília estava trazendo para a gente a informação de que o Hugo Mota disse ao PSOL que não pode interferir na cassação do Glauber Braga. Ou seja, não tem o que fazer. Se o plenário decidir que ele vai ser cassado, esse vai ser o caminho dele. Uma informação importante porque já mostra que o presidente da Câmara está lavando as mãos. Não vai entrar nesse jogo. Aliás, uma das críticas que os deputados do PSOL fazem é que a ordem do dia, que é o início efetivamente da sessão plenária ontem, começou só às 7 horas da noite. E não às 4, 4h30 da tarde, como costuma começar. Para dar tempo da Comissão de Ética avaliar o caso do Glauber Braga. Isso casa diretamente com a apuração da Isabel Mega, que trouxe para a gente a informação de que o PSOL avalia judicializar o caso, como eu estava dizendo, ou seja, querem ir à justiça, e que o Hugo Mota sinalizou ao PSOL que vai pautar a cassação do Chiquinho Brazão, até para poder acalmar um pouco os ânimos do PSOL. Porque o partido, efetivamente, cá entre nós, o partido não perde. A cadeira é do PSOL. Ele vai continuar com o deputado lá, não vai diminuir o número de parlamentares. O Glauber Braga perde. E, efetivamente, é uma troca de um deputado pelo outro. Isso causa um problema político interno para o partido. Fora que é algo que mancha a imagem. É bom que a gente diga aqui. Coloquei a situação do Chiquinho Brazão e a do Glauber Braga. Mas quando a gente teve aqui o vídeo que mostrou ele agredindo esse sujeito do MBL, esse militante, ali todas as declarações públicas, elas vão no mesmo sentido. Errou. Errou o deputado do PSOL de ir para uma briga física com alguém dentro da Câmara dos Deputados. A punição vai depender dos deputados, está na mão dos deputados. Agora, o PSOL já está sentindo um cheiro de cassação. E a gente não pode menosprezar, né, o quanto a composição política do atual Congresso Nacional impacta nesse episódio. Porque quando a gente está falando de um parlamentar experiente,
que tem ali atuação na Câmara há muito tempo, ele acaba sendo simbolicamente um elemento que pode servir à estratégia política desse campo mais conservador. A gente fala muito aqui em casos no Conselho de Ética, né, Duran, do quanto a gente vê o espírito de corpo dos parlamentares. Você está citando esse caso específico do Chiquinho Brazão, onde eles se protegem, às vezes fazem vista grossa para irregularidades cometidas pelos outros parlamentares, por quebra de decoro, inclusive, e isso vai na base de uma mão lava a outra. Só que para você ver isso acontecer, querendo ou não, faz a composição do Congresso acaba influenciando, porque se você tem muitos quadros no outro extremo político, não tem por que querer agir para salvar esse colega, né? Às vezes a gente vê isso acontecer, às vezes não. Então, essa punição específica a Glauber Braga tem um elemento ali de munição política para o campo da direita. Então, a gente precisa esperar para ver se vai haver ou não alguma mobilização que consiga reverter esse cenário, mas como você disse, não é isso que está sendo apontado, não é isso que está sendo indicado, pelo menos, pelas conversas que a gente observa nos bastidores. A gente teve um 13-5 na Comissão de Ética, agora no plenário são necessários 257 votos para tirar o mandato do parlamentar. Vamos ver qual vai ser a capacidade de força desse grupo político da esquerda para poder conseguir proteger o Glauber Braga, mas a situação é complicada. Muito embora, você lembrou bem, o Chiquinho Brazão está preso e ganhando salário. Pois é, não é como se a gente não tivesse visto muitas coisas ali no Conselho de Ética que surpreenderam nessa direção. Olha só, gente, aqui tá na tela para vocês um vídeo da nossa repórter Gabriela Veras, que mostra ali os bastidores desse clima ali no Congresso Nacional diante da cassação. Olha ali, tá o Glauber Braga ali nas imagens, ali encostado, aguardando, acompanhando, aí, esperando esse desfecho dentro desse protesto que ele está fazendo, inclusive com uma greve de fome, como ele mesmo pontuou, imagens aí feitas pela nossa repórter lá em Brasília, Gabriela Veras, que traz aí esses bastidores pra gente, que mostram bem o clima, a melancolia. Olha só, né, Dura, essa imagem, o plenário ali da comissão praticamente vazio, o parlamentar ali sentado, de canto, isolado mesmo. A gente tem uma simbologia muito grande nessas imagens, né? E uma pessoa do PSOL, que tem mandato lá na Câmara dos Deputados, me disse assim, a greve de fome que ele está fazendo foi escolhida como alternativa porque ele sabe, e a gente também, que os outros meios não têm muita chance de dar certo. Então foi o último recurso que ele encontrou para tentar despertar alguma atenção dos outros parlamentares, da população como um todo. Então tá aí o Glauber Braga no cantinho da sala da comissão, ali com o celular na mão, né? Só esperando o tempo passar. Esperando o tempo passar.